Olá pessoas, aqui é o Adam, sejam bem-vindos ao Comentado. Finalmente chegamos ao fim da jornada da Wanda Maximoff. Para finalizar essa jornada que estamos tendo aqui no YouTube, falando de todos os episódios, eu vou falar aqui primeiramente uma pequena review do episódio, minhas considerações do episódio, e depois as minhas considerações da série em si, falando um pouco de tudo que a gente assistiu e basicamente a minha opinião geral sobre a série em si, tá? Então um vídeo meio que em duas partes. Uma das coisas primeiro que eu tenho que falar aqui é que eu gostei muito desse presente que a Marvel deu, porque quem me conhece sabe que Mágico de Oz é um dos meus filmes favoritos da minha vida, e o episódio final de WandaVision tem logo duas referências ótimas ao Mágico de Oz. A primeira é quando a Wanda joga um carro na Agatha, e aí fica só as botinhas dela ali, depois que a personagem desaparece, que é uma referência clara ao momento que a Dorothy chega em Oz, e a casa aterrissa em cima da bruxa, e a última coisa que a gente vê dela são os seus pés. E a outra referência é no momento que a gente vê o cinema de Westview, que está exibindo Oz, Mágico e Poderoso, filme que inclusive é dirigido pelo Sam Raimi, que vai dirigir Doutor Estranho 2. E as pessoas podem perguntar, mas por que não colocaram o Mágico de Oz clássico, colocaram o Mágico e Poderoso? Porque o Mágico de Oz clássico não é da Disney, é da Warner, então faz super sentido. Uma das coisas que eu mais gostei aqui foi como eles deram a saída final para todas as teorias e eles fecharam tudo muito bem fechado nesse episódio. Eu já tinha falado no vídeo anterior que basicamente WandaVision estava se encaminhando para se fechar de uma forma super intimista, sem necessariamente mudar todo o universo Marvel como conhecíamos. E foi o que aconteceu. Então todas aquelas teorias de Mephisto, Ultron, X-Men, multiverso, acabaram caindo por terra. E ok, sabe, funcionou. A série é boa ainda assim, então tudo bem. Gostei de como eles fecharam, por exemplo, o Mercúrio. A gente ficou tanto tempo ali pensando se o Pietro era um clone, era do universo da Fox, se eles tinham ressuscitado, quem foi que tinha criado o multiverso, etc. E na verdade o Pietro é um ator, uma saída maravilhosa. A gente vê que ele é um ator porque a Mônica pega aquela foto ali que tem o nome dele embaixo, que inclusive é uma piada adulta que só vai funcionar em inglês. Mas enfim, aquelas fotos são de atores que estão começando e eles basicamente tiram fotos, eles fazem meio que um book como um currículo. Ali a gente vê que o cara realmente estava atuando, uma piada metalinguística ótima. Inclusive, falando de metalinguagem, de referências, a Marvel, vocês perderam uma oportunidade perfeita, que era de colocar Sweet Dreams no momento que o Tommy trola os agentes da SWORD, cara. Ele pega um boné, ele pega um óculos, ele dá aquela trollada. Por que vocês não colocaram Sweet Dreams? Teria sido espetacular, uma pena que não rolou. E outra teoria que tava todo mundo falando era que o Ultron ia voltar, que o Visão Branco era o Ultron. Eu até comentei disso em algum dos vídeos, mas eu falei que eu não achava que o Ultron voltava, porque isso ia contradizer a Era de Ultron. Antes dos Vingadores derrotarem os corpos físicos do Ultron, o Visão desconectou ele da internet e limpou a internet da presença do Ultron para que ele não pudesse ter nenhum backup e pudesse retornar. Então se o Ultron voltasse, seria uma falha de roteiro aí, que eu imaginei que não iria ocorrer. Então, felizmente, a Marvel não fez isso, o Ultron já era mesmo, ficou lá em 2015, acabou. E o Visão Branco ficou por aí, né? A gente não sabe que fim vai levar, ele some, a gente não vê ele sendo destruído de fato. E é isso, fica pro futuro. Nada que a Marvel já não tenha feito em filmes anteriores. E falando de Visão, eu vou falar uma coisa. O Paul Bettany é muito bom, né, mano? A atuação dele é muito boa. Aquele momento final onde ele se despede dos filhos, dá pra gente ouvir a voz chorosa dele, sabe? Ele tá realmente triste ali naquele momento. O Paul Bettany manda muito bem. Agora vamos falar da rainha aí, né? Da nossa personagem principal, Wanda Maximoff, oficialmente agora Feiticeira Escarlate, e seu conflito principal, o conflito principal do episódio, que é ela versus a Agatha Harkness. A Agatha que a gente teorizou bastante também, quais eram suas verdadeiras intenções. No começo do episódio já deu pra ver que ela queria realmente era absorver os poderes da Wanda. Então não teve Mephisto, não teve nenhum plot twist envolvendo a Agatha Harkness. Ela era de fato a vilã o tempo inteiro e o objetivo dela era pegar os poderes da Wanda e se tornar ainda mais poderosa. Até teorizamos que ela poderia talvez querer ajudar a Wanda, querer se tornar mentora dela, porque a gente tem isso nos quadrinhos e nem isso aconteceu. Eu gostei bastante de como a Agatha, ela colocou a Wanda contra a parede, não só no sentido de força, de poderes, mas mostrando pra Wanda o que ela fez, sabe? Puxando de memória, a gente nunca tinha visto nada do tipo no MCU, né? Eu acho que o único filme que abordou de fato a magia foi Doutor Estranho, mas a gente não teve essas batalhas assim de poderzinho um contra o outro. E aqui a gente teve, e olha, foi uma batalha bem boa, apesar do CGI dar umas quedinhas ali em algum momento, mas que não atrapalha. Dá pra notar, mas não atrapalha a cena não. Outra coisa que eu tinha dito em outros vídeos era que seria muito interessante se a Marvel seguisse por um lado, transformando a Wanda de fato numa vilã para os próximos filmes, mas eu imaginei que a Marvel não ia ter coragem de fazer isso, embora fosse legal se fizessem.
E, bom, dito e feito, né? A Wanda termina aí como uma heroína, meio vítima, inclusive, né? Também do que aconteceu, as pessoas da cidade ali odiando ela, até com razão. E aí ela segue ali pro exílio dela, uma cena que lembra bastante o final do Incrível Hulk lá em 2008, inclusive. Mas assim, a Wanda de fato não se mostrou precursora de Multiverso da Loucura, a loucura dela foi contida, foi realmente uma história de superação daquele luto que a personagem sentia. Inclusive ela terminou a série triunfando e se mantendo como heroína. Eles também deixam claro que a Feiticeira Escarlate, por usar a magia do caos, ela é mais poderosa que o Mago Supremo, que no momento é o Stephen Strange. Então a gente já vê ali também que de fato a Wanda é mais poderosa que o Doutor Estranho. Nada que a gente já não soubesse, mas é sempre importante quando a Marvel ela reafirma isso de uma forma bem clara dentro do que a gente está assistindo. Porque aí já deixa de ser uma teoria, deixa de ser um apontamento com base nos quadrinhos e se torna algo oficial dentro do MCU. Justamente na pós-créditos, na segunda pós-créditos, que mostra que a Wanda está aprendendo um pouco mais sobre a magia dela, naquele livro que a Agatha tinha. Não só isso, mostra também que ela está estudando o livro da mesma forma que o Stephen Strange estudava, como foi mostrado no filme de 2016. Ele usa aquela forma astral para continuar a leitura e intensificar os seus aprendizados, o que é sempre bom, né? A gente tem um herói que ganhou seus poderes estudando. Primeira pós-créditos que faz ligação direta a Capitã Marvel 2, né? A gente vê ali a presença de um Skrull, indicando a trama ali da Mônica nos próximos filmes, provavelmente relacionado a Sword, e provavelmente relacionado ao Nick Fury, que como a gente viu na pós-créditos de Homem-Aranha Longe de Casa, ele tá numa estação espacial, provavelmente da Sword também. E a segunda pós-créditos foi, como eu falei, foi essa cena da Wanda, que faz ligação provavelmente com o Multiverso da Loucura, porque ela ouve ao final as vozes dos filhos dela pedindo socorro. Ou seja, apesar dos filhos dela e do Visão terem sido destruídos, as crianças ainda estão por aí. A gente pode ter certeza que ela vai atrás dessas crianças, seja lá onde elas estiverem. Talvez daí a gente tenha o Multiverso da Loucura, mas eu não quero entrar muito nesse campo de certezas, porque foi o que a gente fez essa série inteira pra Marvel vir pra gente e falar assim, vocês criaram expectativas por nada, a série é muito mais simples do que isso. E outro ponto é que a Wanda ela deixou a Agatha viva e em Westview, né? Meio que prisioneira dentro daquela identidade dela. Mas a Agatha ela ainda vai ter os seus poderes de alguma forma. Ela talvez não possa usar agora por causa da magia que a Wanda fez, mas ela não vai perder os poderes simplesmente. E eu acho que é muito difícil a Marvel simplesmente descartar a personagem assim de cara. O que pode fazer uma ligação aí também com o Doutor Estranho, com o Mordo, que é aquele personagem que estava no primeiro filme do Doutor Estranho e que tem uma pós-créditos dele falando sobre existir muitos magos no mundo. Então talvez ele queira diminuir a magia, purificar a magia, e talvez ele acabe se juntando a Agatha Harkness em alguma obra futura do MCU. Sobre a série em si, sobre toda essa jornada que a gente teve, valeu a pena? Pra mim, WandaVision foi um produto muito interessante e muito diferenciado. Nada que a gente teve no MCU, ou até no cinema de heróis, arrisco-me a dizer, foi como WandaVision. Toda essa ideia de trabalhar realidade, não só realidade paralela, como a gente já viu em outras obras, mas reescrever a realidade, são conceitos bastante complexos e cada vez a Marvel lá vai se aprofundando nos quadrinhos e trazendo mais os quadrinhos para cá. Isso é muito legal, principalmente porque eles vão construindo, fazendo referências aos quadrinhos, sem se tornar óbvio, sem se tornar uma adaptação exatamente um Ctrl-C, Ctrl-V dos quadrinhos, principalmente sem ser chato, porque eu achei WandaVision uma série maravilhosa. Foi ótimo acompanhar semana a semana, criar teorias, ficar nesse jogo de tentar descobrir o que vai acontecer. Mesmo errando as teorias, não tem problema nenhum, porque a série ainda é muito divertida e tem um trabalho técnico muito maravilhoso, digno de cinema mesmo. As atuações são maravilhosas, eu já falei aqui do Paul Bettany, mas Elizabeth Olsen com certeza merece indicações aí pela sua atuação. Ela segura muitas emoções diferentes em episódios distintos e sempre transitando muito bem entre um momento e outro. Ela passa de feliz a destruída em segundos e sem parecer falso, sem soar falso. Ela manda muito bem em WandaVision. Eu conheço pouco dela fora da Marvel, mas realmente o que eu conheço dela não se compara à atuação que ela teve aqui. Fora isso, a gente tem aquilo que eu já comentei também em outros vídeos, de você trazer vários personagens secundários mostrando a própria evolução deles. É o caso da Darcy, é o caso do Agente Wu, é o caso da própria Mônica que surgiu aqui e ela faz uma ponte com a personagem criança lá
em Capitã Marvel. É legal a gente ver essas peças sendo não só trazidas de volta, mas se juntando em uma trama que é coerente e que faça sentido elas estarem ali. Elas não estão ali de graça. Faz sentido eles trazerem estes personagens neste momento da forma como trouxeram. Foi um enredo bastante intrincado, eu gostei bastante de toda a evolução da série, embora eu ache que ela se estendeu um pouco demais. 9 episódios foram bons, mas tem episódio ali que dá aquela caída, perde o fôlego, mas ok, tudo bem, porque o final, o resultado final é muito bom. Então, apesar de ter aquelas semaninhas que a gente saiu do episódio meio... a gente termina a série, tipo, num auge, num ápice mesmo. E a gente tem 1001 referências pro futuro dentro de um produto que tem uma qualidade técnica incrivelmente superior. Poucas séries que eu vi têm a qualidade técnica que eu vi em WandaVision. Então, Disney, Marvel, estão de parabéns. Como eu falei lá no começo dessa série de vídeos, WandaVision é de fato um belíssimo recomeço para o MCU. O que você achou de WandaVision? Gostou dessa jornada? Curtiu a história? O que você mais gostou? O que você menos gostou? Tá ansioso pro futuro da personagem? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar um like no vídeo. Se for sua primeira vez no canal, se inscrever e ativar as notificações. Obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e até mais.